Olá, alunos, eu sou a professora Michele. A aula dessa semana vou deixar umas perguntas para vocês para questionarem um pouco, para vocês pensarem um pouco. Será que o professor é pesquisador? Será que o professor é só professor? São profissões diferentes? Em nossa sociedade, qual o perfil de um professor pesquisador? Você sabe? Como formar um professor pesquisador? Será que você já não é um professor pesquisador e não sabe disso? Como eu falei anteriormente, será que professor e pesquisador são profissões diferentes? Dentro da nossa cultura educacional, são sim. Por quê? Porque elas, se parecemos para analisar, veremos que são profissões que se cruzam, que podem perfeitamente ser trabalhadas em conjunto, tanto o professor pode ser um pesquisador, como um pesquisador pode ser um professor. Na nossa sociedade, o professor é visto como aquele que coloca em prática o que dizem os pesquisadores, que segue modelos clássicos, desconhecidos, à prática de sala de aula. Quando o professor também é um pesquisador, ou vice-versa, ele agrega ao currículo como posso dizer para vocês, um forte ponto positivo, pois consegue aliar prática e teoria. São vários dentre os estudiosos que defendem a interação da prática, que é o professor, com a teoria, que é o pesquisador. Dentre eles, destaca-se o Pedro Demon, Marley André e Zainden. Cada um defende sua ideia a partir de um ponto de vista diferente. Mas quais são as características de um professor pesquisador? Você sabe quais são as características de um professor pesquisador? Em uma visão mais tradicional, o professor pesquisador deve assumir as seguintes características, que é um especialista em metodologia de pesquisa, um grande conhecedor de estratégias, um grande leitor do assunto do seu estudo, uma pessoa capaz de utilizar mecanismos satisfatórios de coleta de dados. Cada uma visão menos rígida. Já um professor pesquisador deve apresentar uma experiência prática sobre os mecanismos de ensino e aprendizagem, ter consciência sobre problemas recorrentes em sala de aula, ter poder de reflexão e questionamento, ser capaz de resolver problemas dentro de uma sala de aula, expressar criatividade em situações. Isso eu creio que vocês também têm. Quais são as criatividades que vocês expressam dentro de uma sala de aula que tem atitudes para isso? Todo professor deve experimentar em sua aula, ou seja, fazer dela um laboratório. Quando nós estamos em sala de aula, nós temos um laboratório, porque são diferentes culturas, diferentes modos de vida, diferentes crenças, né? E isso faz com que abrimos os olhos para os alunos para vários processos de aprendizado. Então, nós precisamos ter o quê? Um olho aberto de observador e pesquisador para saber como que eu trabalho com esse aluno, como que ele aprende, como que ele desenvolve, como que ele faz, o que é preciso para que ele venha a aprender, né? Porque nós temos várias culturas, vários tipos de família, vários tipos de pessoas dentro de uma sala de aula. A formação do professor pesquisador. O professor pesquisador se apresenta como um movimento contra-hegemônico e como estímulo à implementação de novas modalidades de formação, onde se acordam os argumentos da relação entre pesquisa, formação do professor e prática docente. Nessa perspectiva, ao apropriar-se de novos conceitos e linguagens, o professor situa-se como leitor crítico de si e de sua circunstância, de modo a investigar sua ação e renovar sua prática, e torna-se um professor reflexível. O bom professor não se faz apenas com teoria, certo? Eu creio que tudo que você aprendeu em sala de aula, você não aprendeu só a teoria. Na prática é tudo bem diferente, mas principalmente com a prática e o estímulo a uma ação, reflexão, ação. E a uma busca constante de saber mais e de fazer melhor aquilo que você faz. Agora nós vamos falar um pouco sobre as questões sobre a formação docente. O que quer dizer formação inicial? O que entendemos por formação continuada? A formação inicial, na verdade, é uma etapa que antecede o exercício da prática pedagógica, tendo como objetivo mais amplo, aquele de toda a formação, construir uma prática reflexiva de modo que o professor possa desenvolver as capacidades relativas à docência numa sala de aula. Já a formação continuada, ela se constitui como um processo contínuo, você sempre está em processo, sempre está aprendendo, sempre está se atualizando,
que prossegue ao longo da carreira e permeia toda a prática profissional numa perspectiva de formação permanente. Embora a formação continuada é um processo dinâmico, por meio do qual, ao longo do tempo, o profissional vai adequando sua formação às exigências e às atividades profissionais. Alunos, pensem comigo. O professor, pesquisador, é uma realidade ou uma utopia? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Será que o professor é uma realidade, é uma utopia, ele inventou? O que é? Paulo Freire sempre fala que considera que a pós-modernidade exige uma reconceitualização do conhecimento do professor como ponto de partida. Ou seja, que essa reconceitualização começa pela aceitação do professor como pesquisador e que a partir dessa perspectiva se reconstitualiza a formação inicial do professado, tendo os pressupostos da pesquisa qualitativa, isso que nós vimos nas aulas anteriores. Suas principais ferramentas com uma forte inclinação para os estudos investigativos. Mais do que qualquer outra profissão, a educação exige um trabalho de pesquisa constante e ininterrupto. O tipo de trabalho que não termina nunca. Sem a pesquisa, o trabalho docente fica seriamente comprometido. Haja visto que é através da pesquisa que encontramos o caminho promissor para criar uma nova postura frente ao grande desafio da busca pelo conhecimento. A relevância do papel do professor na pesquisa situa-se como sujeito real e concreto de um fazer docente. Inclui dar-lhe a voz que precisa ter na produção de conhecimento e reflexão sobre sua prática. A coletividade docente também é muito importante no âmbito da pesquisa, onde, de forma importante no âmbito da pesquisa, em conjunto, professores estabelecem um trabalho de cooperação na construção de recursos e estratégias de ensino a serem desenvolvidas de forma significativa. Para tal intento, busca-se desempenhar essa função segundo a perspectiva dialógica freiriana, através da qual o outro me constitui e ao mesmo tempo é constituído por mim. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima semana. Deixei alguns textos para vocês, um vídeo para vocês que vocês possam ver e para conceituar, para contextualizar nosso conteúdo dessa semana. Se você tiver alguma dúvida, pode passar mensagem, pode passar chat, pode me chamar que eu estou aqui disponível para vocês. Fique com Deus até a nossa próxima aula.